Bom, a nossa matéria de ética pastoral, já falamos sobre a definição de ética e por que é utilizada a metáfora do pastor, tá bem? E aqui a gente tem que ver as qualidades do pastor. Tem que ser uma pessoa de qualidade, tá? Os gregos eles usavam uma palavra que é virtude. Tem que ser uma pessoa virtuosa, alguém que entrou por um caminho que ele sabe que ele perdeu algumas liberdades, que a maioria das pessoas tem. Perdeu algumas liberdades. A sua vida privativa agora ficou mais pequena, ficou menor. A sua vida privativa ficou no privativo mesmo. A casa do pastor, geralmente, se for perto da casa da igreja, vai virar uma sala da igreja, né? Um consultório pastoral, psicológico, assistência social da igreja, dependendo. Então, dica minha, assim diz o Rogério, não o ministério, tá? Mas, de preferência, more longe da igreja. Fique distante da igreja, 5 km, 10 km, dê trabalho para que a membresia chegue na sua igreja, na sua casa. Você fala, mas por causa do quê? Porque tem a questão da sua vida privativa, sua vida familiar, suas viagens. Tem uma casa pastoral aqui, acabou a liberdade. Não, tem pastor que tem vocação para isso, missionários que têm vocação para isso, é outra coisa. Mas vamos supor que você vai passar lá 25 anos, 10 anos nessa igreja. Casa pastoral, transforma a casa pastoral, sabe, ou num gabinete, ou então na casa do caseiro, do zelador. Faça isso, uma orientação que eu passaria para qualquer pastor. Fique longe, porque quando acabar o culto acaba para o povo, 9 horas da noite, mas para o pastor, 11 horas, 11h30. E ele não vive, e a maioria dos pastores do nosso ministério, não vive para o ministério, do ministério. É assalariado, tem que sair, trabalhar, aquele negócio todo. Outra coisa, mora longe, você tem que então terminar o culto e vai para tua casa. Vai viver a sua vida lá na sua casa, distante. Não é se esconder dos irmãos, tem que saber onde te encontrar, tem que saber. Mas preferencialmente use 2 celulares. Mas você fala, mas por que tem que usar 2 celulares? Um para o ministério, para a vida pastoral, para atender os irmãos, tá bem? E outro para os seus contatos particulares. Coloca 2 chips lá, usa 2 celulares, 2 números. E celular, não o número de casa, o residencial. Não faça isso. Isso é um desgaste emocional, porque tem gente desocupada no mundo. Aqui tem gente desocupada que não tem o que fazer. E está precisando de um pastor, mas ele não quer um pastor. Ele quer alguém que o adote. Adote uma criança pobre, né? E lá vai você perder totalmente a sua existência em favor de alguém que nem membra na sua igreja, não te chama para os casamentos, esquece de você no churrasco, mas no dia do me dá um dinheiro aí, aparece. Então, aí você fala, mas isso é ético? Essa é a ética, porque você tem que cuidar da sua vida privativa. Vida ministerial com o ministério, vida pastoral com a igreja, vida familiar com a sua família, com a sua esposa, seus filhos, sua casa, seu lazer, suas férias, seu fim de semana. Então começa para aí, as qualidades do pastor, a inteligência administrativa, inteligência para administrar sua vida, sua renda e o seu ministério. Mantenha a distância, isso aí é excelente. Tenha 2 celulares mesmo. Por quê? Tem uma hora que você vai ter que desligar o celular. Não, pastor é pastor 24 horas. Se fosse só um pastor missionário numa aldeia, era um pastor 24 horas. Não é o caso de São Paulo, não é o caso do Brasil e muitas cidades. Porque o pastor tem um monte de gente, tem presbíteros, tem evangelistas, tem diáconos, ele tem um monte de gente para poder ajudar ele a fazer o serviço. É só ele encontrar as pessoas certas. Então não é antiético de vez em quando o pastor sai fora. Liguei e não achei. Desligou o celular, deu caixa postal. É antiético? Não é antiético. Agora, ele pode deixar o número particular dele com o pastor presidente dele. Pastor presidente, os familiares dele, os amigos mais íntimos dele, né? Agora, deixar o número estampado lá no mural da igreja, esse aqui é o número do pastor, eu tenho que ser onipresente. Isso aí é um exagero, não precisa, é desnecessário, é desgastante, não resolve nada. Não resolve nada, mesmo um 90, se quiser ligar um 90, não é o delegado que vai atender, te garanto.
Até chegar no delegado demora. Até chegar no policial demora, tem um copom lá. Tem gente no meio do caminho. Agora, tem que deixar isso aí esclarecido para as ovelhas também. As ovelhas têm que saber dessa rotina pastoral. Irmãos, esse aqui é o número que eu estou atendendo os irmãos. Bem, eu estou atendendo os irmãos podem me ligar, mas procura me ligar até 10 horas da noite. Depois disso aí, irmão, aí fica um pouco difícil. Fica difícil. Vai achar, porque sempre tem um amigo do pastor, né? Um amigo do rei. Sempre tem. Mas só em casos emergenciais extremos. Do contrário, você perde a sua vida. E você perde a sua existência, perde família e você perde saúde. Porque você vai atender coisa que é totalmente trivial. Não precisa. O camarada liga para você 3 horas da manhã para saber se você tem dinheiro para o gás. 3 horas da manhã, irmão. Gás. Demora quase 40 dias para acabar o seu botijão de gás. Quase 40 dias. É que me pegou de última hora. Você não tem um parente perto de você aí que te ajuda, um vizinho? Tem que ser o anjo da igreja. O anjo da igreja dorme, toma banho, fica doente. Então tem que ter inteligência, tá? Tem que ter sabedoria e tem que ter franqueza para tratar as pessoas com a verdade, com franqueza, ser sinceridade. Mas tem que ter um pouco de hospitalidade também. Não é porque mora 5, 10 quilômetros que vai ignorar os irmãos. Tem que ter hospitalidade. Chegou alguém na sua casa ou te procurou, a porta vai se abrir, se lógico, né? Dentro do nosso esquema paulistano, vou falar mais para nós, tem o pessoal mais do interior, mas tem que ter hora marcada para você ir atender os irmãos na sua casa. Liga antes, a não ser caso extremo, né? Tá morrendo, né? Sequestro, calamidade, pegou fogo, é outra coisa. Quer dizer que o pastor não tem que estar inacessível, tem que ter a sua hospitalidade também. Mas, de preferência, marca um horário. Porque depois o pessoal fala o seguinte: olha, toda vez que eu bater lá na porta do pastor, ele não me atende. Por que o pastor não me atende? Porque ele tem uma vida dele. Mas e se ele vivesse assalariado da igreja? Mesmo assim, se ele vivesse assalariado da igreja, ele também teria a vida dele, como funcionário da igreja, que inclui férias, que inclui pagamento, né? Salário, plano de saúde para ele, esposa dele, vive para o ministério. Mas a igreja é pobre e não pode sustentar um pastor. Neste caso, então, não tem como ter exigência de um pastor full time. A igreja não pode exigir que o homem execute um trabalho full time o tempo todo, se ele tem que sair para trabalhar e tomar conta da vida dele e se divertir de vez em quando. Tem que ter o direito de ir para a praia, tem que ter o direito de ir para o sítio. Direito normal, natural, comum. Não é um Superman, né? Bom, aí estamos falando de algumas qualidades dele, sem falar das qualidades espirituais, né? O pastor precisa manter a sua espiritualidade. A espiritualidade do pastor não é a espiritualidade de um apóstolo, tá bom? Ele não é um fundador de igrejas. O pastor não precisa estar expulsando demônios o tempo todo, curando todos os enfermos. Qual que é a espiritualidade do pastor? É a espiritualidade do Pai Nosso que está nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É a espiritualidade mediana. Pregar a palavra de Deus, jejuar naturalmente, orar naturalmente, pregar a palavra de Deus naturalmente. Não é um evangelista espetacular, entendeu? Que apareceu na cidade. É um pastor, é um homem comum. Ele tem que pensar a longo prazo, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Por isso não dá, por exemplo, vamos supor, aproveitar a presença do pastor Péricles aqui, ele vai estabelecer um ritmo para a igreja do 15C de avivamento contínuo. Não vai conseguir. Na hora que ele baixar um pouquinho o nível, o gás, e o Péricles está com problema. No dia que ele faltar, então, aí já vem. Qual que é a inteligência de um pastor? É um pastor local? Qual que é o ritmo? É o ritmo de uma igreja local para longo prazo, sabe? É o maratonista que vem aqui no passo da tartaruga, não é da lebre não sai disparado. E vai colocando as coisas em ordem calmamente, com inteligência, vai dando tempo ao tempo. É uma espiritualidade média, não é uma espiritualidade medíocre, tá? Lá embaixo, uma decadência espiritual. Não ora, não jejua, não faz nada, não aprende a pregar, não é essa medíocre. Mas também não é aquela espiritualidade espetacular de dia de congresso. Aliás,
Chegou a época do congresso, o que eu diria para os pastores? Ética pastoral. Chegou a época do congresso, descansa, meu. Como assim descansa? Coloca a gente para trabalhar e supervisiona, deixa o povo pregar, entendeu? Porque é a hora de você descansar sua garganta. Descansa a garganta, descansa o esboço, descansa a mente. Só mantém o controle dos botões, supervisão. Não, chegou a época do congresso, é a época que eu mais trabalho. Não tem mais ninguém para ajudar você, não. Você é sozinho. Tem que deixar o pessoal fazer. Aí você vai e resolve as questões pontuais. Pontuais. Tem que formar gente, formar líderes, formar pastores e confiar no poder de Deus. Espiritualidade mediana, tá? Não é medíocre, não precisa ser uma espiritualidade espetacular. Eu estava conversando com os irmãos no outro curso de teologia, eu perguntei para eles o seguinte: escuta, me responda, quantas pessoas expulsaram demônios no Novo Testamento? Jesus e Paulo. Você lê o livro de Atos, quantos demônios Pedro expulsou em Atos? Nenhum. E João? Nenhum. E Tiago? Nenhum. Só quem expulsou demônio? Paulo. Quantas vezes ele expulsou demônio? Só no capítulo 16. Só aquela menina. E repreendeu Elimas encantador, que não era demônio. Não era demônio. Quer dizer que a vida é espetacular, aquela extraordinária que a gente tanto sonha, né? Paralítico andando, cego enxergando, morto ressuscitando, a pessoa vomitando câncer. Isso aí é um momento de avivamento esporádico, vai acontecer. Pode ser meta de um pastor, pode ser ministério de um pastor, mas não é a via média da igreja. Então você tem que se preparar para a via média, do dia a dia. Da irmã ficar doente, você tem que visitar ela lá no hospital. Essa é a via média. É o dia a dia, é o comum. É isso aí que se espera do pastor, que ele não fique com arroubos de espetacularidade, por causa que a vida não é Facebook. Mas não é, sabe como é? Não é mesmo. Não é. Tem muita gente que sabe que aquilo dali é falsificado, né? É fake pastor, não é aquilo. Sabe, apareceu na foto. Então, essas as qualidades. Equilíbrio, tá bem? O pastor tem que manter o seu equilíbrio intelectual e emocional também, porque o pessoal azucrina você. Todo mundo sabe mais do que você. Todo mundo é mais inteligente que você. Todo mundo é mais prático do que você. Todo mundo tem a solução do problema mais do que você. Você é o Zé Ninguém. É o último a saber das decisões que são tomadas. Tem que manter o equilíbrio. Você vai tratar com um pessoal esquisito, né? Então, manter o equilíbrio. Tem que manter o equilíbrio emocional, por causa que de vez em quando as coisas vão dar errado e vão dar muito errado. Você vai ter líder que não obedece o que você mandou. Você escreveu e desenhou na cartilha e colocou na mão dele e deu um beabá. Gravou um áudio para ele e falou: é assim. E o líder foi lá e fez tudo o contrário. Explodiu no seu colo. Equilíbrio. Equilíbrio para não expor o líder, a família dele e os liderados dele. Equilíbrio. Porque tem gente que não entende o que você está falando. Não entende. Aí de vez em quando você sai da curva. Conheço alguns pastores que de vez em quando ele sai da curva, mas de vez em quando ele sai da curva. Jesus pega um azurrague, bate nos bichinhos, né? Moisés quebra as tábuas da lei, de vez em quando. Agora toda vez o cidadão lá descompensado, alguém falou uma barbaridade para ele, ele solta de púlpito, está errado. Aí é antiético. Está errado mesmo. Alguém tem que tomar providência, montar uma comissão, conversar com o homem, todo mundo junto. Se for excluído, todo mundo excluído do mesmo jeito, sabe? Tem que tomar uma providência, né? Porque não dá para ficar apanhando, né? Só que tem que ter o passo a passo, não é de pronto. Aqui falando sobre a família do pastor. Então, a grande queixa da família do pastor é que o filho do pastor e a esposa do pastor perderam o nome. Não tem nome. O pastor tem nome, mas a esposa e os filhos não. Essa é a primeira queixa. Então eles perdem a sua pessoalidade, sua individualidade. Não é mais visto como pessoa, é visto como família do homem, né? Guarda-costas, guardiães. É julgado por causa disso. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, é feita uma exigência sobre-humana sobre eles. Vocês são um espelho da igreja, é sobre-humana. Mas aí um dia fui convidado, né? Eu vou puxar a brasa para minha sardinha. Fui convidado por um pastor que eu tinha que pregar sobre família, cuide da família. Aí
Amados irmãos, hoje eu estou aqui, trabalho extraordinário para poder falar sobre as famílias. Eu quero falar sobre a família disfuncional. Não da família certinha, pai, mãe, filhos em volta da mesa com um refrigerante, sabe? Comendo uma pizza e dando graças a Deus. Não é essa da foto. Eu quero falar da família disfuncional. Daquela que as coisas estão funcionando de outra maneira. Funciona, mas não é igualzinho. Não sai todo mundo na foto, não sobra pizza para todo mundo, entendeu? A louça só a mãe que lava. É a família disfuncional. E para onde que eu fui? Qual a base que eu fui pegar? Jesus de Nazaré. Sou bobo. Filhão, cadê a mãe de Jesus? Está lá de fora. Cadê os irmãos de Jesus? Está lá de fora. Cadê o pai de Jesus? Morreu. Quem se converteu no ministério de Jesus? Ninguém. E só se converteram depois que ele ressuscitou dos mortos, porque ele apareceu por último. Depois apareceu para Tiago, por último. Nem fazia parte dos primeiros ali. A família de Jesus é o exemplo que a gente tem. Era casado? Não era casado. Não tinha esposa. Isso autoriza que alguns pastores não se casem, como Jesus, Barnabé, Paulo, que não é regra, é vocação, exceção. Não é regra. Regra, seja casado, marido de uma só mulher e que tenha os seus filhos em sujeição. Agora você vai pegar Jesus, que tem os seus irmãos que não criam nele, pegaram cordas e foram amarrá-lo porque estava considerando ele louco, porque ele não comia. Então, se ele não comia, ele devia ser um homem meio magro, sabe? Meio esquelético, né? Imagina, anda para cima e para baixo, não come, ora muito, jejua demais, não devia ter muita força, devia ter força, mas não devia ser muito corpulento, né? Mas os irmãos dele não acreditavam nele. Aí a mãe dele não estava lá, quer dizer, e o pai tinha morrido. E ainda tinha uma suspeita de que ele era filho de adultério. Suspeito, né? Esse negócio continuou lá na cidadezinha de Nazaré dele, né? Sei não, se Jesus é, né? Sei não. Sumiu, voltou profeta, né? Então, Jesus ele faz parte desse. Por que isso? Porque eles vão ter pastores que a família dele é uma família disfuncional também. A gente está cheio. O homem é pastor, tem a esposa, mas cadê os filhos? Ainda mais você que está vivendo, cadê os filhos? Cadê as filhas? E a cobrança que se faz? Aí é necessário que o pastor cuide da sua família como família dele. Porque antes de ser esposa do pastor é só esposa. Antes de ser filho do pastor é só filho. Só filho. Então ele é pai e marido. Não é pastor da sua esposa. E não é pastor dos seus filhos também. Eu estou falando lá dentro de casa. Chegou a âmbito ministerial, ele é pastor de todos. Aí dilui. Vai para a sua vida peculiar, ele é um homem como qualquer outro. E nesse caso aí, qualquer um de nós pode ser pastor da sua casa. Ou não. Pastora da sua casa. Ou não. Dentro de casa, eu sei que a gente vai entrar num pequeno conflito, né? Porque tem um pessoal que fala, seja pastor dentro da sua casa, seja pastora dentro da sua casa. Se eu trouxer para o campo da psicologia, vão dizer que isso aí é esquizofrenia, extensão do trabalho. É uma pressão psicológica em cima da sua família que ninguém merece. Ninguém merece. A esposa ela não casou com um pastor, ela casou com um cidadão. Aí as acusações vão se levantar, porque o pessoal conta piada, né? Escuta, eu ouvi uma piada que os filhos queriam trazer a cama para a igreja, porque aqui na igreja o homem é de uma maneira e dentro de casa ele é outra, porque dentro de casa ele solta o cinto, dentro de casa ele coloca a bermuda, dentro de casa ele come macarrão e suja a boca todo dia de macarrão e suja a toalha da mesa também, dentro de casa. É um homem comum que ele pega as contas dele, um monte de conta, cadê o salário no bolso? Não tem. Como que você vai ser pastor dentro da sua casa? Você tem que ser o pai dentro de casa. O pai, porque até Deus é o pai. Não é? Deus é o pai e vocês são os filhos. Então, aí lógico, né? A gente não quer que o pastor tenha uma família disfuncional. Não é isso. Mas que tem pastor que tem família disfuncional, isso é disfuncional porque não funciona igual o esquema de todo mundo. Tem pastor que a esposa tem depressão. Pode. Depressão. Mas depressão não é doença de ímpio, não, é doença. É doença. Você imagina a pressão que caiu na cabeça dessa mulher aí, que ela tem que ser e representar um papel que ela não consegue.
Então, eu conheço, eu tenho amigos meus, a esposa faz tratamento, e ela ri por causa que ela está sob medicação. Medicação, ela parece meio sonso assim, porque ela tem que estar lá o tempo todo, não tem que estar lá, tem que tratar da saúde dela. Só da saúde dela. Os filhos têm que ir para o parque. A gente está comentando, né, pastor? As esposas de pastores estão morrendo de câncer. Pode? Pode. Por que não é porque é esposa de pastor? É porque é pessoa, ser humano, que tem esse estilo de vida aqui. Acontece. Esse negócio de blindadão só funciona na música, entendeu? Ou então no caveirão lá do Rio de Janeiro, que é blindadão. Aqui não tem blindadão. Aqui tem, ô Timóteo, toma um pouquinho de vinho porque seu estômago está te arrebentando por causa das suas constantes enfermidades. Ué, Paulo não curava todo mundo? Não curava todo mundo, nem ele mesmo curava. Senhor, espinho na carne, Satanás, é isso mesmo, Paulo, vai ter que viver assim, morrer assim. Triste isso. O pastor fica doente, muito doente, bastante doente, tem que orar para ser curado, e pode não ser curado. Pode ser curado. Tiago não morreu, não foi na prisão, mas era Tiago, o irmão de João. Como que pode Tiago, irmão de João, que subiu no monte da transfiguração, viu Moisés e Elias junto com Jesus, ouviu a voz de Deus, o Herodes prendeu e matou o Tiago? Como pode? Tinha um grande ministério pela frente. Pode. O pastor entrou num ponto de pregação, uma biqueira, para montar um ponto de pregação. Os traficantes vai lá e senta o dedo nele, acelerou 120, o carro sobrou na curva, morre, cemitério do mesmo jeito. Tem nada de blindadão. Fica bonito na pregação, mas você vai para o dia a dia, você descobre que a pregação está falhando por causa que não é verdade. Não é verdade. O pastor tem que ter essas características. E aqui o nosso aula de hoje termina falando sobre o relacionamento pastoral. Esse relacionamento, o pastor cuida do relacionamento, porque nós não somos bruxos, tá? Então a gente não usa bola de cristal para adivinhar nada de ninguém. Nada. Se você vir me contar alguma coisa, eu vou saber. Se você não me contar nada, eu não vou saber. E se for fofoca, eu vou ouvir como fofoca. Eu não sei. Se for fato, é fato. Então o que o pastor vai fazer? Vai ter aquele seu círculo de amigos, gente com quem você pode desabafar. Que coisa boa. Você tem uma pessoa do seu lado, feito de carne e osso, que se ele não escovar o dente, fica com mau hálito, cara. Entendeu? Que coisa boa você saber que tem um ser humano do seu lado. Você fala o seguinte: irmão, estou com uma dor de cabeça tão grande e com um problema tão grande que não vai dar para mim pregar hoje, sabe? Não vai dar. Toca para mim aí. Não está esperando que você seja o Superman, tira a capa para fora. Tem que ter aquele círculo de amigos ali que vai compartilhar com você as verdades e as realidades, para você não se escandalizar de quando o homem fala o seguinte: irmãos, escuta, quando você chegar no culto de Santa Ceia, seja crente e não atropela o diácono. O pastor tem que falar isso aí. Tem que ter essa sensibilidade. A gente tem que colocar cerca elétrica aqui. E se morrer um bandido eletrocutado aí, não adianta rezar pela alma dele, que ele é bandido, ele tentou invadir a igreja. Você não se escandalizar que o cara conseguiu levar a fiação do ar-condicionado da igreja. E o pastor poder falar: irmão, vocês estão torrando de calor aí? É porque os ladrões entram na igreja e roubam tudo. Você tem que colocar alarme, tem que colocar câmera, tem que colocar segurança, tem que colocar um cachorro pitbull, tem que chamar a polícia. E se pegar aqui dentro, tem que atirar no cara. Humano. Você tem que ter aquele círculo de amigos que te protege, com quem você pode falar com ele dos problemas que estão acontecendo na verdade. É gente que você sabe que não vai abrir o assunto para o Facebook, para o WhatsApp. O pastor tem que saber para quem ele vai contar os segredos, mas ele tem segredos que não dá para ele guardar, ele tem que soltar. Então tem aquele círculo de pessoas que está mais próximo, que vai ser acusado de quê? Opa, está carregando a maleta do pastor, tudo quanto é lado, não sei o quê. E aí tem que ter essa pessoa que fala: irmão, que é muito pesado, entendeu? Tem que levar a maleta do pastor. Você é um grande puxa-saco, né? Se tirar uma foto, você sai pendurado. Fazer o quê, né? O homem tem que ter alguém com quem ele possa contar as coisas, que não sai soltando para o mundo todo. Ou não é? Tem que ter os seus confidentes. Do lado dos seus confidentes, aí tem outro círculo, que é o das lideranças. Não está tão próximo assim, mas toma conta dos departamentos para ele. É o segundo círculo.
E o terceiro círculo, que é a igreja. No oco, quer dizer, no oco que eu falo, no centro disso aí, é a esposa que está do lado, né? É alguém que está ali, que frequenta a casa do pastor. Frequenta. Esse tem os 2 números do celular. Esse daí tem acesso direto. O Lutero, por exemplo. Lutero ficou anos e anos preso. E ele tinha um amigo chamado Philippe Melanchthon, que era o braço direito dele, era o confidente dele, era o confessor dele, que falava tudo para ele e ele falava tudo. Philippe Melanchthon. Você tem que ter uma pessoa dessa. O Cristo tinha lá o Pedro, tinha o João e tinha o Tiago. Mas nem sempre os 3 davam conta, aí tinha Deus. Mas Jesus era uma pessoa altamente solitária, ele não podia soltar tudo. Não podia. Contava as coisas, os discípulos não entendiam. Então, quando se fala de relacionamentos, lógico, tem as suas intimidades, tem as suas aberturas e tem os seus segredos também, né? Segredo. Você tem que manter os seus segredos, as suas intimidades. Porque tiram você lá do 15C com os seus obreiros. Lá. E você foi para outro. Agora você abre todos os seus segredos para aqueles irmãos que estão ali, no púlpito ali, lado a lado com você. Ficaram com o seu segredo na mão. Você já está em outra, os caras estão com o seu segredo aqui. Então, opa, o que eu vou soltar, o que eu vou segurar? Eu tenho que saber. Né? Para que depois, quando você for trocado, levado para outro, ninguém tenha nada que dizer de você. Só o básico, só o necessário. Né? Falha o motorista, só o necessário. Só o necessário. Entendeu? Se não precisar. Eu estava vendo uma reportagem de que a mulher ficou brava porque o motorista passou direto no ônibus, deu umas bolsadas na cabeça do motorista e o motorista jogou o ônibus dentro do rio e matou mais de 15 pessoas. Fale com o motorista só o necessário, tá? Só o básico. Preserve a sua saúde mental e espiritual, né? As coisas ocultas conta só para Deus. Pecados, eu vou falar aqui por último. Pecados do pastor. O pastor só tem um confidente, que é Cristo. Porque no dia que o pastor abriu o pecado dele para o seu companheiro, esse cara é o que puxa o tapete, que entrega ele, os invejosos. Pecado do pastor, entrega para Deus, é problema de Deus. Para Deus. Será que ele tem que ocultar o pecado dele? Então ele tem que procurar o pastor presidente dele. Ou ele procura o pastor presidente dele e se orienta com o seu pastor presidente, ou ele procura Jesus. Não dá para procurar o parceiro do lado. Não dá, porque esse aí é o Judas. É esse que vai usar a fraqueza contra o pastor. Isso é uma inteligência que você tem que ter. Uma inteligência, como expor vocês. Por que o Jimmy Swaggart se arrebentou todo? Por causa que ele pegou o irmão dele e disciplinou o irmão dele. Aí o irmão dele, que sabia da fraqueza dele, que ele gostava de dar uns pulinhos na zona do meretrício, só ficou de espreita. Filmou, tirou foto, não sei o que, falou: isso aqui é o Jimmy Swaggart. Né? Recupera como? Ou procura o seu pastor presidente, aí o seu pastor presidente fala: rapaz, toma uma passagem aqui, vai para Israel. Entendeu? Sai do mapa, vou tirar você de lá, vou dar nem satisfação para a igreja. Cadê meu pastor? Não sei o que, sumiu do mapa com ele. Ganhou uma passagem para Disneylândia. Mas por quê? Ele procurou o homem lá em cima. Vai acontecer isso? Vão dar um sumiço no homem? Vão dar um sumiço no homem. Mas faz parte do show. Pode não ser um negócio assim mais limpo do mundo, né? Mas é uma maneira de você tratar as coisas escandalosas, né? O dano pode ser muito maior. Então sempre tem esse porém aí. Não é ocultar o pecado, tá? É saber para quem você vai contar, para quem você vai levar a questão. Bom, é isso. Acho que é só isso que eu tinha que falar. Isso aí.